Oi meninas, vamos florescer? Eu sou a Manuela Vidal Eu sou Eli Silveira. e juntas nós somos o Pode Florescer, um espaço pensado para termos conversas transformadoras, conversas que mudam vidas. Antes de apresentarmos as nossas convidadas de hoje, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Lesali, sempre deixando a gente linda. Eu Nossa amei o parceira de look. sempre. Nossa parceira querida. A Kiori também com joias maravilhosas. Dociville, fazendo da nossa mesinha um banquete. Bem aloha, com a sua moda leve, descontraída. E La Vinci, se você quer deixar a sua casa mais aconchegante, vai na La Vinci e procura um revestimento incrível. O papo hoje, Elise, ele é sério. E ele envolve violência doméstica e violência de gênero. É um medo que nós mulheres carregamos e que atravessa gerações. Você talvez não tenha sido vítima de violência doméstica, mas muito provavelmente você conhece alguém que foi. Para esse papo, a gente trouxe a doutora Ana Neri. Ela é delegada de Polícia Civil do Estado do Ceará. É especialista em ciências criminais, penal, processo penal e gestão em segurança pública. Tem uma vasta experiência como delegada em diversas áreas de atuação. Ela trabalhou já em Quixeramobim, Quixadá, na DENARC e na Delegacia da Mulher de Fortaleza, e agora está lotada no Departamento de Homicídios. Ao longo da sua carreira, nossa convidada tem enfrentado de perto as diferentes formas de violência doméstica. Temos também hoje com a gente a doutora Ângela Cardoso, psicoterapeuta, pós-doutorado em Psicologia Clínica pela Universidade Católica de Pernambuco, mestra e doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da UFC, especialista em saúde mental pela UES e psicologia clínica, professora e supervisora da Clínica do Espaço Danzai. Vamos agora conhecer as nossas maravilhosas Ângela e Ana Neri. Muito obrigada por terem aceitado o convite para falar sobre esse assunto tão delicado, tão importante, tão necessário. Eu que agradeço o convite. Agradeço igualmente, Manu. Antes de mais nada, a gente queria perguntar como esse tema da violência doméstica cruzou a vida de vocês. E aí, Ângela, você vai? Quer que eu responda? Vai, Ana Nery. Gente, o delegado de polícia, ele é o primeiro garantidor dos nossos direitos, né? E o que é que eu quero dizer com isso? Que em se tratando de violência doméstica, aquela vítima de violência doméstica, ela tem um contato direto, ela bate na porta exatamente da delegacia quando ocorre o crime e ela entende que ocorreu contra ela um crime de violência doméstica. Então, o profissional, né, o delegado de polícia, ele é o primeiro a garantir exatamente que os direitos daquela mulher sejam preservados. Então, quando ela chega na delegacia, a gente faz uma análise acurada dos fatos, uma escuta qualificada e vê a necessidade daquela vítima. Ou seja, se ela vai precisar de uma medida protetiva, se ela vai precisar de um encaminhamento ao psicólogo, se ela vai precisar de uma assistente social, se ela vai precisar ir para um abrigo, se ela vai precisar só tirar as coisas dela de dentro de casa de forma rápida, né? Porque ela não tem aonde ficar e vai para um abrigo ou vai tirar para ir para a casa de algum parente. Então, na minha vida profissional, né, e se tratando exatamente do delegado de polícia que está ali para apurar as condutas criminosas, é normal, sobretudo no interior, eu comecei aqui em Xeramobim, né, e ter a questão da violência doméstica. E a violência doméstica, ela é cultural, né, é aquela coisa do patriarcado que está ali preso e as pessoas vivenciam essa violência doméstica, normalizam a violência doméstica, que a gente vai conversar muito sobre as espécies de violência que existe aqui, que eu acho que é esclarecedor isso. Eu sempre falo que a pauta da violência doméstica ela é instigante para alguns, né? Que as pessoas gostam, aprendem, mas é chato para outros, porque começam a entender o que vem a ser a violência doméstica, as vítimas, que muitas vezes não fazem ideia do que é. Então, na minha vida profissional, assim que eu iniciei, que Xeramobim, já era muito normal ter violência doméstica. No interior, ainda mais. Vindo para cá, não foi diferente. Então, sempre esteve muito presente essa pauta, né? Hoje, na delegacia, no Departamento de Homicídio, infelizmente, também a gente vê a questão do feminicídio que segue na Casa da Mulher Brasileira, mas temos também a violência dentro de um ambiente
extremamente nocivo, onde muitas mulheres acabam se envolvendo com criminosos e são mortas porque querem sair do relacionamento e eles não aceitam. E é uma violência doméstica. E você, Ângela? Pois é, 30 anos eu estou fazendo agora, 2024, na área clínica, em que eu sou psicóloga clínica. Então, como essa temática me atravessa, desde então, quando comecei a clinicar, já na clínica escola da universidade, eu não sou daqui, eu sou carioca, eu estou aqui há um bom tempo, mas já na clínica escola, como estagiária, já tinha assim, muitos casos envolvendo a violência doméstica, mas à época, né, década de 90, 95, isso não era absolutamente tematizado e com todas as terminologias próprias do campo, né? Mas ao longo desses 30 anos de clínica, eu venho observando incessantemente essa temática se manifestando na narrativa das pacientes. Ou seja, na medida em que o processo terapêutico ela avança, de alguma forma, a microviolência cotidiana vai aparecendo. Mesmo não inicia com essa demanda e vai aparecendo essa demanda. Perfeito. Não necessariamente a pessoa procura e inicia um processo psicoterapêutico, eu sou vítima de violência doméstica. Não. É uma outra demanda. Geralmente um quadro de ansiedade, um quadro depressivo, ou uma outra psicopatologia, fibromialgia, que são dores generalizadas pelo corpo, ou seja, que acabam sendo, doutora, desculpa te interromper, que acaba sendo, acredito que é consequência da violência psicológica, né? Que são padrões reiterados de determinadas condutas que o agressor faz para a vítima e ela vai... O adoecimento psíquico... Absorvendo. E o cano de escape são exatamente essas doenças, talvez. Sim, são esses transtornos existenciais, esses transtornos psíquicos, né? Então, há 30 anos isso vem, claro, atravessando a minha rotina no consultório. O seu público maior são mulheres? Vamos dizer que 70% sim, são mulheres, 30% homens, mas isso varia um pouquinho. E à medida que o tempo vai passando, mais contemporaneamente, mais homens vêm procurando acompanhamento psicológico. Então, não só isso, algo me surpreendeu muito fantasticamente. Foi na minha tese de doutorado. Na minha tese de doutorado, eu fui ao encontro de mães que tiveram filhos prematuros, extremamente prematuros, abaixo de 1,5 kg, e após 5 anos dela ter dado luz. Ou seja, eu fui fazer um acompanhamento de mães que tiveram filhos prematuros e que na idade de 2 a 5 anos desenvolveram excesso de peso, para saber como se deu a relação deles, relação mãe-filho-alimentação. Ao longo das entrevistas, chegava um determinado momento, 2 horas, 3 horas de entrevistas, às vezes no segundo momento, uma semana subsequente de entrevistas, né, quando elas se sentiam mais confiantes, todas as 15 mulheres da minha tese de doutorado relataram algum abuso psicológico, algum assédio moral com o seu parceiro íntimo, seja o marido, seja um companheiro, ou seja, na vida conjugal. Alguns deles, além do maltrato, por ter um filho extremamente prematuro, eles abandonavam essas mulheres. Outros colocavam a culpa da prematuridade nelas, ou seja, todo um abuso psicológico, né, moral, injúria, né, que são xingamentos, né, colocando a mulher nesse lugar de culpa
por ter um filho que requer cuidados especiais, porque um prematuro extremo, ele tem problema de visão, problema cardíaco, problemas respiratórios e requer acompanhamento contínuo. E a mãe fica muito dedicada ao cuidado dos filhos, desse filho prematuro. E é o momento em que o homem não suporta a mãe ficar exclusivamente cuidando de um filho especial. Então, a reincidência do abuso moral, do abuso psicológico foi muito forte. Reiteradamente foi visto nas minhas entrevistas, né? Então, foi uma temática que surgiu no meu doutorado, assim, que eu falei fantasticamente no sentido, porque eu não fui para pesquisar isso. Né? Era relação, vínculo mãe-filho, alimentação, e surge violência doméstica. Né? Aí a minha orientadora falou, Ângela, é uma outra tese. Né? Você pode desenvolver no seu pós-doutorado, mas não vai caber nos objetivos aqui no momento. Muitas vezes a mulher não tem nem noção que está sofrendo a violência. Né? A gente, o profissional, é que começa exatamente com a sensibilidade que tem, com a técnica, de entender que aquilo ali é uma violência. Porque muitas vezes, infelizmente, às vezes, muitas pessoas ainda acham que a violência é só a violência física, que é aquela que deixa marca, né? Aquela que deixa uma lesão, e não é. Quando a gente convidou vocês e eu comecei a parar, eu vou ler um pouco sobre violência doméstica, eu não sabia o que era violência doméstica, porque para mim violência doméstica, a violência psicológica ela já é muito falada, e a violência física também é muito falada, mas as outras eu não fazia ideia. Então, era até bom, a gente não vai conseguir falar muito de cada uma, mas era bom vocês explicarem um pouco de cada, para a gente iniciar esse assunto com todo mundo com a mesma consciência, quais são os tipos dessa violência doméstica. Sim. Ana, por favor. A violência, são 5 tipos de violência na Lei Maria da Penha, né, regulamentado 5 tipos de violência. Temos a violência moral, a violência psicológica, a física, a sexual e a patrimonial. A física, como todo mundo já sabe, são as agressões físicas, que é o mais normal. Né? A psicológica, eu vou falar um pouco depois, a doutora pode dar uma extensão a mais, são exatamente aqueles padrões de comportamentos e que muitas vezes o agressor não vai bater na vítima, mas ele vai humilhar, ele vai xingar, ele vai colocar a autoestima daquela mulher lá embaixo. Mas é lá embaixo mesmo. Então ele começa a dizer que ela é muito burra, ele começa a dizer que ela não sabe colocar uma mesa, ele começa a dizer que a criança gripou porque de repente ela não teve o cuidado como deveria ter. E aí ela começa a achar, entendeu, que ela é culpada de tudo. Ela começa a achar que ela faz tudo errado, ela começa a realmente se culpar. E exatamente em cima disso tudo, desses padrões reiterados, que ele fica sempre falando, xingando, humilhando, ela começa a desenvolver determinadas doenças, como síndrome do pânico, depressão. Muitas vêm até se suicidar, que quando você vai puxar um histórico do ambiente familiar que essa mulher vivia, era um ambiente familiar totalmente eivado disfuncional, né? Exatamente, de ações, de condutas só minando e tolhendo exatamente a autoestima dessa mulher. A violência patrimonial, que é aquela violência, e eu sempre falo assim, que a violência, todas as violências, os 5 tipos de violência, nelas está inserido a violência psicológica. Né? Porque a violência patrimonial através, exatamente. A violência patrimonial, ela é aquela violência, porque a violência psicológica ela é silenciosa, né? Então ela vai andando em todos os tipos de violência. A patrimonial é quando, de repente, você está discutindo com o seu namorado, seu companheiro, aquela pessoa que você tem uma relação íntima de afeto, e aí, de repente, ele vai e quebra o teu computador. De repente, ele vai e quebra o teu celular. Ele não te bateu. Você trabalha e ele diz, olha, vou abrir uma conta em conjunto, o seu dinheiro você vai e deposita nessa conta, ele começa a controlar os teus gastos. Tudo isso é uma forma de violência
patrimonial. E tudo isso está inserido um pouco da violência psicológica. Mas nem sempre termina na violência física. Porque assim, o Não padrão desse necessariamente. homem Não que já vai necessariamente. na violência psicológica, depois na patrimonial, ela não chega a terminar na física, Não ou quase sempre necessariamente. chega na física. Não É muito necessariamente. singular. É muito singular. Cada caso é um caso, Elis. Entendi. Isso. Mas tem um ciclo da violência, né? Que acaba, se a mulher ela não conseguir se desvencilhar desse ciclo da violência, infelizmente, ela pode sim chegar à violência física, que é o que, embora seja a que traz mais aparentemente né? visibilidade, mas eu acho que a pior é a violência psicológica. Né? Eu acho que ela é a que A gente vai adoece. discutir um pouco sobre isso, é importante. Porque a violência física, e eu vou falar o resto das violências porque eu falo muito, né, meu povo? A violência física, ela deixa marca. Mas ali bateu, e aí depois vai que passe. A violência psicológica, ela está diuturnamente, no dia a dia. Ela está na chave do carrinho que você esqueceu dentro do seu carro e você quer subir as compras e não tem como fazer e pede ajuda a ele porque não está com a chave ali naquele momento, porque o carro ficou não sei aonde. Eu estou dando exemplos assim para entenderem que são padrões de comportamentos nocivos, sempre minando a autoestima daquela mulher. O cabelo não está legal. Quando comecei a namorar contigo era melhor. Você aumentou de peso. Você aumentou de peso. Você tá gorda. Essa barriga, viu? Tá adiantando em nada a academia. São brincadeiras. E não é uma brincadeira, não é um tipo... Não. E às vezes o São homem tem a formas noção que reiteradas. faz isso, ou é algo que ele nem se percebe como uma violência? Geralmente não se percebe. Pois Elis. Infelizmente, né? Como a Ana Nery colocou, né? Nosso horizonte histórico, ele é sedimentado de valores e concepções no patriarcado e no machismo. Sim. O machismo não é só masculino, né? O machismo, ele é transversal a nós, a condição humana, né? Então, isso é muito impregnado. Então, de alguma forma, a reprodução desse machismo estrutural, ele vai se tornando invisível e naturalizado. E exatamente, que muitas vezes ele não percebe por isso, porque ele foi criado dentro desse ambiente que o pai dele, muitas vezes, fazia uma chacotazinha com a mãe, entendeu? E aquilo era muito normal. O pai podia quebrar uma coisa dentro de casa num pico de explosão que teve, e ele foi criado naquele, foi normalizando. E muitos não se percebem agressor, né? Muitos não se percebe agressor. Não se reconhecem. Não se como reconhecem. É impressionante. O que, lógico, que não justifica, e a gente precisa saber disso, até para poder apontar também o caminho. Sim. Tem um livro chama As Meninas, é da Lígia Fagundes Telles, foi escrito em 69, então a gente está falando de pós-ditadura militar, pós AI-5, no momento em que o silêncio era o que prevalecia. E ela traz um relato de violência psicológica, porque uma das personagens, ela fala que a primeira vez que ela ouviu esse termo violência psicológica foi quando a avó dela contou sobre uma amiga que o marido, a amiga não tinha os dentes, e o marido dizia, vem comer essa goiabada cascão, e começava a rir, porque sabia que a goiabada cascão ia ali grudar. Ou seja, então a gente está falando de uma mulher que escreveu em 69 sobre um termo que hoje a gente já reconhece. Sim. Mas que quando foi escrito lá atrás, ninguém entendia muito bem o que era. Então é algo que atravessa gerações, é uma violência que atravessa gerações. E que a gente reconhecer, a gente consegue processar o sentimento e enfrentar de alguma forma, buscando ajuda policial, buscando ajuda psicológica para se fortalecer. Rede Isso de é muito apoio. necessário. A rede de apoio, né? Rede de apoio social, amigos e familiares, é importantíssimo. Algumas mulheres, elas precisam drasticamente, rapidamente se afastar do agressor. Ela precisa de uma rede de apoio. Para onde que ela vai? Políticas públicas, hoje já nós temos abrigos para poder acolher mulheres menos favorecidas, mas as que têm melhores condições, geralmente ela vai para a casa de uma tia, para a casa de uma prima, avó,
volta para a casa dos pais, nem sempre vão para a casa dos pais, se tiverem os pais ainda, porque geralmente o conselho é: minha filha, ruim com ele, pior sem Melhor ele. sem ele. Homem é assim. Quem é só vai criar você. esses Não é? meninos? Pois é, naturalizou-se, né, ao longo aí dos séculos, né, ao longo aí desses últimos anos, sobretudo, mas esse é o nosso momento, né? Nós estamos aí na segunda década do século XXI. Esse é mais um momento em que estamos aqui conversando sobre isso para tentar desnaturalizar Exato. algo tão sério e de saúde pública. É uma questão de saúde pública cada vez mais emergente. Por isso que políticas públicas, de alguma forma, elas são formuladas a partir daquilo que aparece como questão, como fenômeno social. E esse é um fenômeno social que é multifacetado, né? São várias dimensões que concorrem para tratar dessa temática. O tema é muito vasto, né? A gente Sim. começa falando desse horizonte histórico sedimentado de sentidos que é o patriarcado. Consequentemente, essa virilidade, essa masculinidade da forma como foi sendo forjada ao longo dos tempos, né? E que hoje a gente colhe os frutos dessa forma, com esse agravo que eu volto a pontuar. É uma questão de saúde pública. Sim. Né? Não é uma questão psicológica, não é uma questão somente antropológica, sociológica, da justiça, psicológica. É uma questão multifacetada que envolve vários saberes, né? Que devem se unir para produzir cada vez mais saberes e promover ações práticas que possam verdadeiramente trazer a expansão da temática. E, na verdade, uma conversa como essa aqui que a gente está tendo é de suma importância. Primeiro, para muitas se reconhecerem dentro de um relacionamento abusivo, que tem vários tipos de violência, né, dentro desse relacionamento, que muitas vezes elas não têm noção. A Ângela estava falando exatamente que muitas vezes a vítima de violência doméstica ela vai procurar a mãe, vai procurar o pai, né? E a mãe e o pai sempre, a mãe, né, normaliza um pouco, porque é da geração, acaba sendo da geração dela. Sim. Você não lembra como era seu pai? Olha aí como ele já está melhor. Não, minha filha, pelo amor de Deus. Idoso, ficou melhor, cansado, sem força. E ela muitas vezes não tem amiga. A rede de apoio, de amizade, já não tem mais. E não tem por quê? Porque aquele agressor, muitas vezes, te afasta de todas as amizades. Claro que ele vai te afastar daquela tua amiga solteira. Para que tu vai estar falando com tua amiga solteira? Para que tu vai sair com... Você está vendo que não está dando certo? Você é casada, está saindo com essa mulher? Claro que ele vai fazer isso. Porque é essa amiga que vai chegar para você, quando você tiver com a autoestima lá embaixo, e vai dizer, não, de jeito nenhum. Quem disse que tu tá gorda? Menina, você está ótima, é loucura isso. Porque, então, ele te afasta exatamente de todas as pessoas que podem rebater o que ele está fazendo. Entendeu? Então, quando você, muitas vezes, a vítima da violência doméstica, ela vem querer procurar alguém, né, ela se vê só. É o que acontece muitas vezes quando vai bater na porta da delegacia, né? Ela se vê realmente só, ela não tem apoio de ninguém. Os familiares do marido, do companheiro, tendem sempre a dizer, repense, você tem filhos. A mãe, que é a sogra, faça isso, você vai estragar, ele vai ser preso, e como é que vai ser a manutenção dentro de casa? Como é que vai ser? Você depende dele financeiramente, a sua renda só não dá. Gente, é tanta coisa na cabeça da mulher. São muitas questões e eu me lembro agora, Ana Nery, de pontuar aqui, eu acho muito importante, o fundamentalismo religioso, seja ele por qual caminho for, tá? Se é fundamentalismo, ele tem na sua base o radicalismo.
né? O radicalismo é ir naquilo, na raiz. Ou seja, muitas mulheres são aconselhadas pelos seus condutores, pelos seus pastores ou por outra forma, né, que se tem de o símbolo, né, no qual o caminho espiritual dela que ela escolheu, um exemplo, pode ser o padre, o pastor, seja quem for, o pajé, o xamã, o que for, né? Ela vai seguir o aconselhamento, que geralmente é um homem. Sim. Ela vai seguir o aconselhamento de voltar para casa. Muitas mulheres me disseram, o meu pastor disse que eu teria que voltar para casa e caminhar mais 1 milha com ele. Isso significa, não desista agora, permaneça. A mulher sábia é aquela que edifica o lar. Uhum. E elas voltam. A responsabilidade voltam. do casamento é sua. Elas voltam. Muitas chegam a fazer o boletim de ocorrência, Ana Nery, e muitas voltam para retirar a queixa. Sim. Quantas que, após ter retirado a queixa, foram mortas? Porque o BO e a medida protetiva é um instrumento para protegê-la, mas não pode ser só isso, Sim. não é, Ana Nery? Ela tem que ter uma rede de apoio importante, ela tem que ter um acompanhamento psicológico. E hoje a gente sabe que tem psicólogo no SUS, tem psicólogo nas clínicas Tem todo escola. o encaminhamento. A própria Casa da Mulher Brasileira faz o encaminhamento para psicólogos, faz o encaminhamento para determinadas empresas, para que aquela mulher tenha exatamente a independência, consiga ter a independência financeira. Muitas vezes a mulher não tem. Tem estudo, mas não tem nenhuma prática profissional. Então, tem que inserir essa mulher no mercado de trabalho para que ela consiga, né, psicólogos para as crianças. Tem a questão até do divórcio, da separação, da guarda, a defensoria pública cuida disso. Então, assim, quando ela chega na casa da mulher brasileira, né, ela tem toda uma rede de apoio que existe exatamente para que ela não retorne para lá. Que ela não retorne para lá, entendeu? Só que na maioria das vezes, ela sempre acaba retornando. Aí depois vem o ciclo da violência, que fica num espaçamento ainda menor, né? Porque cada vez é mais a revitimização da mulher. A internet trouxe uma melhor conscientização disso. Sim. Eu acho, às vezes eu olho para as redes sociais, eu acho elas assim. Poucas pessoas assistem TV, acompanham ali uma novela e depois vão assistir propagandas e vão chegar no jornal. E quando você fala em rede social, acaba que sedimenta muito esse conteúdo, porque você só acompanha o que você quer. É diferente da TV, que você está ali parado em frente à TV e vai assistindo tudo que a TV está lhe oferecendo. A rede social, o YouTube, você seleciona exatamente o que você quer assistir. Então, eu não sei se essa conscientização melhorou com a internet, ou se às vezes a pessoa não vai acessar esse conteúdo porque ela tem hoje o poder de acessar exatamente o que quer. Bolha ali. Isso, por isso ela só segue quem ela quer. Por isso que é importante isso. Por isso que é importante as palestras em colégio, as palestras em colégio, universidade, uma conversa dessa que a gente está tendo. Levá-las a pensar. Exatamente para ela pensar. Gente, que é uma isso acontece sensibilização. comigo. Isso acontece comigo. Isso não é normal, então. Isso não é normal, isso acontece comigo. Porque é bom que fique bem claro aqui, meninas, e a doutora pode me corrigir se eu estiver errando. A gente está falando de padrões comportamentais de forma reiterada. Eu não estou falando de uma discussão de casal em que, eventualmente, o casal, a pessoa fala alguma coisa e que te atinge no teu emocional. Eu não estou falando isso. A gente está falando de padrões que, de forma reiterada, estão sendo repetidos e acabam adoecendo essa pessoa. Então, quando ela vê uma conversa dessa, ela pode, muitas vezes, se ver nesse relacionamento que ela não tem nem noção que é um relacionamento abusivo, que ela só violência psicológica e que a probabilidade, se ela não romper esse ciclo, é exatamente dela adoecer.
falando um pouco do ciclo da violência, em segundo Falta ainda momento, falar 2 tipos de violência. Olha, gente, eu falei que essa conversa aqui ia render muito. Mas é muito importante, porque muitas vezes é isso, a gente não se reconhece dentro de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo, até porque dificuldade faz parte de qualquer relacionamento. Sim. Só que você tem que entender a dinâmica de um relacionamento saudável e a dinâmica de um relacionamento não saudável. E tem que entender também que, às vezes, aquele seu agressor, aquele monstro dentro de casa, é uma pessoa encantadora. do lado de fora. Do lado de fora. Na maioria das Geralmente vezes é sempre assim. O lado bom costuma ser muito Então, bom. várias pessoas e do o lado trabalho são ruim. apaixonadas por ele. Verdade. Então, você fica assim, então, como que Sempre eu vou assim. fazer essa denúncia? Ninguém vai acreditar em mim. Exato. A problemática é você. Exatamente. Ele é gente boa, ele é o que vai para a festa das como crianças, assim? ele é o que dá bom Vários dia, boa amigos, tarde, é o que que tem organiza vários- as festas e os Não, jantares. ele é um homem de Deus, abençoado. Exatamente. Então, Muito são várias abençoado. camadas boas. Então, é muito difícil. Até isso para a mulher, para ela quebrar isso é difícil. Porque sempre vai ter alguém que vai dizer, não, fulano, tu tá exagerando. Não é possível. Impossível, Claro que não é impossível. assim. Eu amei Gente, a palavra da Ângela de desnaturalizar. É realmente Sim. esse é o ponto mais Sim, forte da sim, conversa. É Desnaturalizar. a nossa tarefa. Porque às vezes parece normal. inclusive, fazendo a E extensão eu vou- na palavra, com relação à violência sexual. A gente precisa trazer da pauta da violência sexual, que muitas vezes falamos da violência física, da violência psicológica, Patrimonial. da violência patrimonial, quando quebra, retém bem seu, enfim. A violência moral, quando ofende a sua honra, ele começa a falar alguma coisa que você não fez, passa a lhe caluniar, a lhe injuriar perante as pessoas, falando alguma coisa, alguma situação que você sabe que não aconteceu, mas ele faz questão de dizer que aconteceu, e você fica até meio confusa. Isso é um tipo de violência também, violência moral. gaslight. É, isso. Né? E a violência sexual, não é só o estupro. Não. Isso precisa ser dito. Não é só o estupro. Precisamos falar sobre isso. Não é só o estupro. A violência sexual, ela vem desde o momento em que ele te nega, que ele te proíbe a tomar, por exemplo, contraceptivo. Se ele disser, você não vai tomar contraceptivo, você não vai colocar esse DIU, porque eu quero ter um filho com você. Ainda que você não se sinta no momento ideal para ter um filho, você acha que não é aquele momento. Mas quando ele diz, você não vai colocar o DIU, porque eu quero ter um filho com você. Aí ele já está matando essa mulher psicologicamente, né? Vamos combinar. E ainda por cima, ela deixa de botar o contraceptivo, de tomar um contraceptivo, de botar o DIU, porque ele quer. Isso é uma violência sexual. E violência sexual, quando ele insiste em fazer determinados programas diferentes, um trisal, vamos fazer um trisal? Isso me faz bem, me dá um tesão fazer um trisal, vamos, eu quero que você participe. E é importante a gente As trazer mulheres isso não têm falar. ideia disso. E entendeu? Isso é Outra, violência sexual. eu vou dar um outro exemplo, Ana, que talvez possa passar por nós como inimaginável. Se você tem uma preferência sexual e tem determinadas questões no ato sexual em que você não quer, não gosta, não é porque você é casada, não é porque você está numa união estável ou qualquer tipo de conjugalidade. Não é não. Sim. Se você está perto de menstruar, seios ficam Doloridos. bem doloridos. Se o seu companheiro gosta, traz uma questão de manipulação dos seus seios na relação sexual e você diz, tá doendo, eu tô de TPM, e ele continua a exercer essa prática, isso é violência sexual. Porque a violência sexual tende a ser compreendida como coito, como penetração. Sim. E não é. E não Fora é. de um relacionamento. As pessoas não associam você estar dentro de um relacionamento a você poder ser violentada sexualmente. Outro exemplo, né, que acompanho na minha clínica, né,
a mulher ela é obrigada a ter orgasmo todas as vezes que tem relação sexual com o marido. Uma pessoa que já está na menopausa tardia, né? A libido oscila naturalmente por conta das questões hormonais e talvez por conta de um traço paranoico do marido, né? Uma coisa que, né? Um pensamento de perseguição, traço paranoico significa isso, né? A mulher tem que ter orgasmo todas as vezes. Ou seja, quando se pronuncia um início de um afeto mais íntimo e que vai caminhar para a relação sexual, aquilo para ela já mexe e que já consterna e traz... novamente eu vou ter que passar por isso. Deixa de ser prazeroso, né? Deixa de ser prazeroso. Eu já ouvi relatos de mulheres que eram proibidas de se depilar, porque o marido não gostava da mulher depilada e até nesse relato falava que ela precisava se depilar porque estava tendo, não sei se era candidíase de repetição, era algo, e o marido proibia e ela não podia se depilar. Isso, assim, é uma loucura, uma violência tão gigante. Sim. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que não é tão simples assim você quebrar esse ciclo e você sair desse relacionamento. Aí, o que é que vocês falam para essas mulheres? Como que elas conseguem, de alguma forma, se fortalecer ou para buscar ajuda, para sair? Por onde começar? Por onde começar? Por onde começar? Eu gostaria de fazer um link com uma fala anterior da Elis, como ela estava dizendo sobre as redes sociais, as mídias, né? Como um todo. Se isso tem facilitado de alguma forma o empoderamento, ter multiplicado o conhecimento. Gente, sim e não. Sim, porque é muita coisa sendo vinculada. Mas para o ser humano poder ter um movimento de mudança, é experimentando ou experienciando. Se não passar pela experiência, não há mudança significativa. Perfeito. Compreendem? Sim. Então, é muito falatório, né? E poucos momentos de empreender na sensibilização. Workshops de sensibilização, um trabalho comunitário nas praças. Ou seja, elas precisam falar, elas não precisam só ler e ver e testemunhar nas redes sociais, porque conhecimento não leva à mudança de comportamento. Se fosse assim, pneumologista não fumava. Se fosse assim, Perfeito. Médico não seria sedentário. Conhecimento por si só não leva a mudança de comportamento significativo. Começa por ele. Pode começar por ele, mas não. Não é... Longe, está aí umas campanhas, né? As campanhas em saúde pública, que se não envolver a sensibilização da população, não consegue a mudança de comportamento. Né? Isso na saúde como um todo, na saúde pública. Na própria questão, né, da nossa pauta da violência doméstica, se você for olhar na internet, quando acontece um caso específico que tem uma repercussão maior, você vai ver nos comentários pessoas lá falando, ficou 2 anos com fulano, 3 anos, está reclamando agora, aguentou esse tempo todinho, como se fosse uma coisa, né, que a pessoa estivesse mentindo, que não é. É porque para você romper o ciclo, você quebrar um ciclo da violência, não é fácil. E só sabe quem está ali naquele ciclo. Vamos falar do ciclo? Vamos sim. Vamos embora. Vamos falar desse ciclo tão famoso que desde 1969 foi formulado por uma psicóloga americana, Lauren Walker, em 1979. Aí já próximo da década de 80. Foi ela que primeiramente teorizou e hoje é amplamente difundido o ciclo da violência.
primeiro momento do ciclo da violência é a lua de mel. Não há problema algum. Esse é o homem que eu sonhei para minha vida. Ah, Oh, meu Deus, obrigada, Senhor. Meu alecrim dourado. Depois. e é muito natural, né? A mulher que vem de uma educação, né, patriarcal, ela monta um castelo, ela idealiza um castelo, né, de princesa para esse caminho, para essa trajetória de vida. Então, na relação, começa como sendo a linda, a escolhida, A mais inteligente. a mais inteligente, a que se destaca, ou seja, há o envolvimento emocional, afetivo, no qual aquela autoestima que eu pontuo, eu gosto muito de pontuar dessa forma, a autoestima minada ou que vem se minando, ela não está prejudicada necessariamente no ciclo da violência doméstica. Geralmente, essa baixa autoestima e um autoconceito negativo, ele é transgeracional. Perfeito. Compreendem? Sim. Transgeracional, ou seja, geralmente sofreu abuso na infância, abuso infantil. Né? Quando a gente fala abuso infantil, a gente não está falando necessariamente de abuso sexual. Sim. Né? Negligência infantil é uma forma de abuso. Né? O abuso sexual, ou seja, ela já traz, de alguma forma, a partir de experiências, vamos dizer, negativas, experiências que a feriram no seu ser, começa a se desenvolver uma autoestima fragilizada. Gente, porque nós não nascemos com autoestima. A autoestima, ela se desenvolve no curso da vida. E vai depender do olhar do outro, de quem me olha, de quem cuida de mim. Eu começo a me amar, eu começo a ter uma estima positiva, Vai depender dos seus pares. um autoconceito positivo e vai partir de um microcosmo social muito pequenino, Sim. das figuras de referência e dos entornos sociais que vão cada vez mais se ampliando. Então, geralmente, a mulher chega ao ciclo da violência doméstica sem se dar conta, Manu, absolutamente sem se dar conta que existe uma fragilidade constitutiva no seu ser. Né? E quando chega num relacionamento em que está no primeiro momento do ciclo da violência, que é a lua de mel, ela tende a reparar uma autoestima prejudicada nessa primeira fase. Alguém e geralmente me notou, alguém me viu. Alguém me elogiou, alguém me acolheu. Aí ela se apaixona, não tem como. É o encantamento, né? Sim. É o encantamento, porque o que a gente estava falando, né? O desenvolvimento infantil. A gente não nasce com autoestima, ela é formada. Né? E, inevitavelmente, é a partir do olhar do outro. Né? Tem tantas outras dimensões que envolvem a construção da autoestima humana. Né? Então, a fase de enamoramento já começa para um segundo momento que pode trazer uma certa tensão na ambiência conjugal. Né? Que é a fase tensionada ou a tensão conjugal, vários autores adotam terminologias diferentes, Sim. mas o importante é a gente compreender o significado. Nesse momento, ele já está, o seu parceiro afetivo, né? O seu companheiro, ele já está num modo de controle. Total. Você não é tão bonita assim. Já lhe afastou de todas as amizades, você já está isolada. Exatamente. Essa é a Que fase. ele consegue já lhe A manipular. irritabilidade. Lá em cima. Então, já começa o abuso psicológico, o abuso Já moral, tá, né? A vítima injúria, sempre pisando em ovos. pra Isso não... já está
consolidado Sim. na relação, né? E por que isolá-la, né? Por que isolando cada vez mais, segregando a pessoa do contato, né? Controle e poder. Sim. Porque essa pessoa também, esse homem também, tem uma baixíssima autoestima. Porque ele precisa do controle, ele precisa de todos esses recursos, desses dispositivos, para manter aquela pessoa subjugada. Né? Precisa te tornar fraca, porque ele é fraco. Sim. Sim. Ela sendo se achar fraca, forte. Isso, pra ele não se tem como achar, pra lidar ele com se a mulher achar forte. forte. Então ele Não. tem que te enfraquecer. ela fraca, eu forte. Sim. Né? Então, é a fase tensional, né? Ou da tensão da dinâmica conjugal. E até aí ela não se percebe ainda. Não, Já começa. Ela tem um Percebe que é algo incômodo. estranho isso, ela tem um tem, incômodo, ela tem um né? incômodo, né? Porque é aquela coisa. É. A qualquer momento, quando a gente falou pisando em ovos, é exatamente isso. Né? Ela fica com medo de contrariar exatamente o parceiro. Às vezes você atribui a culpa, né? Fui eu que usei uma roupa curta, qualquer né? coisa que ela É. faz está contrariando. Ele disse para você não usar essa saia. E você Mas usou. aí você usou. E aí, quando ele viu você com aquela saia, ele fez um maior escândalo na frente de todo mundo que te constrangeu. E aí vai ter ainda gente que vai dizer, ô fulana, mas ele não Você pediu podia tanto, evitar. custava nada. Super bem. Custava nada. Para que você foi colocar? Você não sabe como fulano tá no trabalho, tá, não sei o que lá. Foi uma explosão enorme, mas também você provocou. E aí a mulher vai Aceitando e só vai crescendo. Aí vem vai outras crescendo. E demandas. as explosões passam a ser reiteradas. Tá? Não só tem uma baixa autoestima, mas possivelmente um transtorno psiquiátrico. Né? Mas isso absolutamente, por ter um transtorno psiquiátrico, um sofrimento psíquico, vai, de alguma forma, minimizar Não. a violência, porque é um crime. Sim. Tem um transtorno psiquiátrico, um sofrimento psíquico, bom, se tratar. Que seja tratado. Você Que não seja cura tratado. batendo em mulher. Sendo... Existem profissionais para isso, né? Sim. Perfeito. Então, Elis, é algo muito, nessa fase, é algo insidioso. Começa de forma, não é, Ana? Insidiosamente, silenciosamente. Desde pequenos chacotas, apelidos, desmerecimentos da sua profissão. Ah, sua profissão não vale nada. Ah, você não ganha tão bem quanto eu. Né? Você... E aí tudo isso a gente está colocando dentro da violência psicológica. Sim, Todo esse início Sim. aí da E violência viu como a violência psicológica ela é? transversal. transversal. Porque não é uma violência física que eu bati, não. Ela tá ali, ó, andando ali, no meio da relação. Tá e rondando adoecendo. insidiosamente, né? Assim, Isso mesmo. às vezes sem se perceber. Então, o segundo momento, né? Tensão, explosão, grito, confusão, barraco. Nesse momento já tem a violência, pode ter a violência patrimonial, né? Pode ter a quebra do computador, pode ter a quebra do telefone, porque não foi uma explosão, pedi para você não fazer isso. Pô, bate na mesa, bate na xícara, isso é uma explosão. Naquele momento ali, né, foi uma explosão. E a mulher está sempre tensa. Ela vai sair com os amigos, vai sair para jantar e até para falar, para conversar, ela não sabe, né, o que vai ficar medindo as palavras, porque talvez o que ela fale, uma brincadeira que ela faça, Quando ele não chegar gosta. em casa, Ela já sabe que terá consequências. Até no caminho, né? Voltando para casa, discussão Já dentro no do carro. batendo no carro, dirigindo de qualquer forma, que é exatamente uma violência psicológica ali com a mulher. Né? E quantas que estão assistindo a nossa conversa aqui já não se veem nessa situação? Ou se veio, ou tem uma pessoa que do seu Sim, ciclo de amizade. Tem uma pesquisa que eu trouxe, que é do Instituto Senado, 63% das mulheres conhecem alguém que sofre violência ou já sofreram. Vocês estão entendendo? Assim, a gente sempre tem alguém. Eu conheço alguém que sofre isso. E eu tenho. isso está muito próximo Está de muito nós. próximo É da muito gente. próximo. Eu conheço pessoas muito próximas.
que sofreram. E aí? Eu conheço Né? pessoas e pessoas de diferentes condições sociais. Sim. Muito louco isso. É muito louco perceber que não é só porque ela não tem dinheiro, porque eu tenho amigas que têm dinheiro e que sofreram e que Sim. sofrem E que algumas aguentam. situações e que aguentam. Porque não se refere somente a uma dependência socioeconômica. Sim, emocional. É uma dependência psicológica, é uma dependência emocional. Sim. Ela pode conseguir se manter financeiramente. O problema não ser esse, mas ela não consegue sair desse círculo da violência. Medo, culpa, vergonha, constrangimento, Como é que a gente assombro. ajuda? Porque além da cultura de em briga de marido e mulher não se mete a colher, que já está, graças a Deus, graças sendo a Deus. rediscutida. Mete a colher, sim. Temos que meter a colher sim, mas com cuidado. Quando você se trata principalmente de uma amiga sua, que está ali querendo ajuda, como que você ajuda essa sua amiga? Primeiro, muita escuta. Eu sempre falo exatamente isso, muita escuta. Muita escuta. E Vamos não anotando se aí, gente, afastar. quem tá ouvindo, Não, e não escuta. se afastar. Sem Porque julgamento. acontece muito, né? De você, chega um momento que você não quer mais escutar. Ai, lá vem fulana falar a mesma coisa, eu não aguento mais. Energia negativa, Né? peso. Tem muito isso, né? Das Tem, pessoas, né? demais. E se afastar. E quando vai pensar, não vamos sair, não vamos chegar para tomar um café com fulano, vai contar as mesmas coisas. E tudo faz parte do abuso ali. Ele quer mesmo é que você se afaste. Ele quer isso. E aí você acaba comendo, né? Esse veneno que ele está passando para as amigas também, de se afastar. Não se afastar, estar sempre presente, ouvir. Muita E, gente, é o que eu escuta. sempre falo, estejam de braços abertos. Se ela quiser voltar, já ouvi várias vezes, dizer, eu mesma, se voltar, não quero mais nem conversa. Quando a gente estuda, né, a pauta da violência, do abuso, a gente sabe que não é fácil. A gente está batendo isso na tecla porque realmente é bom que fique isso muito claro. Sim. Perfeito, Né? Ana. Porque tá muito próximo da gente. Exato, a gente não consegue romper. E por não conseguir romper muitas vezes, acontece de fazer o boletim de ocorrência, acontece de eu procurar a minha amiga pedindo ajuda, mas depois de 2 dias, que já chegar na outra fase, ele me pede desculpas, eu acabo voltando e faço aquela viagem maravilhosa que eu queria fazer. Terceira com fase. ele, entendeu? Terceira fase. E aí você vai para aquela viagem e tudo. E é assim que acontece. Aí a amiga vai, eu não quero mais conversa. Quando estiver de novo na baixaria, quando estiverem brigando, não quero mais saber. Não, gente, fica ali, fica próximo. Vai ter um momento que ela vai precisar de você e você tem que estar ali. Vai E é ter um uma vida momento que ela não- vai que- romper e e uma- que ela vai Sim. precisar de você. E às vezes é uma vida mesmo que pode ir embora. Sim, E se você disser assim, não, eu vou me afastar, eu não aguento Sim. mais ouvir, se ela quiser voltar, ela pode voltar e eu não quero mais conversa, às vezes dali ela pode não voltar mais, pode Sim. morrer naquela relação. Pode. E você não estava Tem disponível para mulheres que ajudar. se suicidam Isso é, muito, é por muita isso. responsabilidade nossa também. Tem mulheres que se suicidam por Sim. isso. A minha rede de apoio, eu não tenho vergonha de procurar minha rede de apoio. Minhas amigas não querem nem mais conversa comigo, né? Minha mãe acha que eu fracassei no casamento, que eu teria que aguentar. Então, assim, eu não tenho mais força e acha que a saída realmente é se suicidar. Por quê? Porque ela A se vê desesperança. só. Exatamente. Assola a desesperança. É muito, muito sério, né? Então, escuta, acolhimento, presença, claro, indicação. Amiga, você não gostaria de procurar um terapeuta? O que você acha para você trabalhar isso melhor, elaborar, ter uma escuta profissional? Entende assim? Procurar conexão com essa mulher. Pra Não gerar afastamento. conscientização. Não afastamento. Mas promover cada vez mais conectividade, conexão humana Isso. com a vítima. Né? E a 4ª e última fase. O que vocês acham? Porque tem alguns autores que param na 3ª, outros vão para a 4ª. A reinteração do círculo abusivo. Porque dessa viagem lá de navio,
essa viagem para Foz do Iguaçu, ele pode chegar ao lado e dizer: para onde você estava olhando tão fixamente? Sim. Olhando para onde? Para onde que eu estou olhando? Não, eu vi você olhando fixamente para uma pessoa. Não, eu estava olhando para a catarata. Eu estava olhando para as águas. Eu estava olhando... Não. E ela vai confundir isso com ciúmes. Sim. E amor. Se É porque confunde ele me muito, ama né? muito. Ele É o cuidado, gosta cuidado muito excessivo. de mim. Cuidado excessivo, ele me ama muito. Aí vem a reiteração do círculo da violência, né? E também vem de forma insidiosa. Não vem, né? Porque ele não pediu desculpas, não entrou na lua de mel, ele vai mudar, ela não tem a fé de que isso vai acontecer, né? Não, vamos investir. O meu pastor pediu para que eu andasse mais meia milha. Desse jeito. Né? Com ele. Não, eu fui aconselhada pelo padre da minha paróquia. Falou assim: não, minha filha, você tenha mais paciência. E às vezes, Ângela, não é nem o aconselhamento de ninguém, ela mesma acredita. Não, eu casei, que é da cultura. Sim. Eu casei para viver a vida toda com esse homem. Preciso, eu vou viajar, vai dar certo, a nossa viagem vai ser maravilhosa. Eu vou conseguir mudá-lo. Né? Muitas, tenho certeza que a Ângela pode dizer isso com uma propriedade, né? Conversando com as pacientes, que muitas têm esperança que vai mudar. Sim, o parceiro. Sim, sim. Né? Gente, não acontece mudança, não é assim. Pode acontecer sim, é uma conscientização do agressor. Pode, porque a gente falou há pouco que muitas vezes o agressor não se vê agressor, sim, porque ele já vem de um ambiente totalmente mazelado, de um ambiente que ele viveu abuso, aí ele vai replicando, e aí ele vai se conscientizar em algum momento, ele pode vir a se conscientizar de que ele é um abusador, né? Mas aí eu acho que depende de cada caso. Existe denúncia muito de singular. violência singular. psicológica? Existe denúncia de violência psicológica? Sim. E como é que o Estado consegue provas se é algo psicológico? Se é, algo, subjetivo. Se é algo subjetivo. Como é que a polícia vai lá e depois agora eu tenho as provas? Como é que funciona na isso? Na verdade, tem várias formas. Você, primeiro, quando faz o boletim de ocorrência, né, que você já descreve ali, o próprio profissional, como eu falei, o delegado, enfim, o policial civil, que tem que estar preparado para esse tipo de pauta, né, tem que ter essa empatia, tem que ter essa escuta qualificada. Tudo isso, ele já começa ali a entender qual é a necessidade daquela mulher. Já começa a entender, muitas vezes, que ali tem, sim, uma violência psicológica. Então, muitas vezes, o que é que ele faz? Um encaminhamento para o psicólogo, que o psicólogo ele pode vir a dar um laudo, né, dizendo que aquela mulher está com distúrbio e tal. Fazer, claro, o nexo causal dessa patologia, eu não sei se o termo seria esse. Psicopatologia? Pode. Fazer o nexo causal da psicopatologia com a conduta aqui reiterada do agressor que causou exatamente desse dano psicológico. E como é? Gente, hoje o WhatsApp, print de WhatsApp, conversa do WhatsApp, se você pegar um telefone celular de uma vítima de violência doméstica, pode ter certeza. Ela passou, a gente disse que a violência psicológica ela está ali caminhando sobre todas as violências, pode ter certeza rastros. Que na conversa do WhatsApp vai ter uma mensagem que seja dizendo: se eu chegar em casa e você não tiver, aí me aguarde. Isso é uma ameaça velada que vai gerar uma violência psicológica se for de forma reiterada. Intimidação. Intimida, exatamente. Então, não é difícil. Não é difícil, entendeu? Porque essa mulher ela vai ficar adoecida, essa mulher ela vai ter, sim, provas, né, num celular de conversa que tem com ele. Testemunhas. Vai ter testemunhas. Né? Nesse momento, a rede de apoio que ela achava que não tinha, as amizades tinham sumido. Se ela for atrás, que muitas não vão porque tem vergonha, mas se for atrás, aquela amiga que ama vai chegar junto e vai dizer: isso aconteceu assim, fez assim. Vai depor, vai na delegacia. Vai na delegacia, entendeu? E é dessa forma. Então, a violência psicológica ela passou a ser criminalizada mesmo, né, com a imputação jurídica em 2021. Fotos.
Uma paciente fotografou quando ele colocou uma arma dentro de casa, Sim. anunciando que iria comprar tal pistola e que iria colocar dentro de casa. Foi nesse momento que ela bateu a foto, que ele deixou os manuais em cima da mesa ou da mesinha, tirou a foto e foi direto. Foi aí uma delas, né, que rompeu o círculo da violência, né? Foi quando ela viu que, de fato, aquelas ameaças que eram feitas se consubstanciou. Quando o manual da pistola estava dentro de casa. E quando ela chega na delegacia, ela narra isso, né? O delegado, uma das medidas é exatamente já pedir ao Poder Judiciário para que essa arma dele seja retirada. Né? Seja através de uma busca e apreensão, ou mesmo, dependendo da situação, que cada caso é um caso, se for uma Sim. situação de flagrante, ir até a casa do casal e fazer uma busca para pegar E essa mesmo arma. ele tendo porte de armas. Sim. Mesmo sim. ele tendo... Olha que eu não sou da área da justiça. Me Nossa, ajuda. perfeito. Mesmo tendo o porte de armas. Se está num ambiente de tensão e de violência, é um passo Sim, para que ele use aquela arma. perfeito. Mas isso da violência psicológica é tão cruel mesmo. Eu sou também formada em Direito. E eu fiz graduação na Unifor. Na Unifor a gente passa pelo EPJ, Escritório de Prática Jurídica. A gente é uma espécie de assessoria à Defensoria Pública. Uhum. E tinha uma das assistidas, que ela já era uma senhora idosa, e ela ia todo dia lá. Ela ia toda assanhada, toda suja, e ela chegava muito desesperada, dizendo que o marido tinha dito que ia matá-la. E aí, um dos professores falou que o marido já tinha falecido há muito tempo, mas como ela havia sofrido violência psicológica por muitos anos, ela Totalmente adoecida. carregava isso. O nome dessa patologia, psicopatologia, transtorno pós-traumático. É desesperador. É. Eu lembro assim, eu muito jovem ainda, eu vendo aquela senhora, e o que era, no EPJ você fica com dupla, e a dupla é a minha melhor amiga, eu fiz graduação com ela. E eu e a Tati, a gente só fez escutar. A gente escutava todo dia, a gente falava, não tem problema. A gente falava para os guardas que ela podia entrar, e todo dia a gente escutava, anotava todos os dados, ela dava o nome do marido, tudo. E ao longo do tempo ela foi se acalmando, ela realmente precisava de alguém que a escutasse. E ela foi se acalmando, aí ela ia com o cabelo penteado, ela passou a ir limpa. Então, assim, a violência psicológica é cruel e carrega essas marcas que eu fiquei muito assustada, foi o meu primeiro contato. Eu nem sabia o que era violência psicológica na época, porque é um termo, pelo menos na minha época de faculdade, eu não lembro. A gente já ouvia falar em violência doméstica, mas não nessa divisão. E aí, quando eu trago isso para hoje, que eu vejo assim, a gravidade, mas a importância da escuta, a importância do acolhimento, porque éramos eu e minha amiga, duas pessoas que ela não conhecia, mas que naquele momento ali foi importante, e que é isso, se você tem uma amiga que está passando por isso, mesmo sabendo que pode ser que ela volte, pode ser que ela faça, escuta, fica perto, porque ela vai precisar de Sim, você. perfeito. Uma vez eu me mudei para morar em um prédio e à noite eu acordava com os gritos de uma mulher. E eu não sabia se era rua, porque eu moro assim quase dentro da rua, não é um prédio. E eu não sabia se era da rua, se era do prédio. Eu me achava tão especial que eu acho que nem no meu prédio era aquilo ali. Eu disse, não pode ser nesse prédio, deve ser no prédio da frente, porque a gente sempre tem a sensação que é longe da gente, não é tão próximo. E aí uma vez eu desci para a área de lazer e tinham várias mulheres reunidas que se conheciam, eu não conhecia. E aí eu disse, gente, vocês escutam os gritos de uma mulher tão estranha, eu quase que chamo a polícia, porque eu me acordei, olhei pra rua, eu disse, tem alguma mulher sofrendo na rua? E todas olharam pra mim assim, em pânico, tipo assim, cala a boca, não fala nada. E eu, meu Deus, é aqui? E eu achei tão estranho. E uma pessoa mais próxima, que eu já tinha falado assim, acho que 2 vezes, fez assim pra mim. E aí, depois de muito tempo, veio toda a história à tona, hoje ela é separada. Essa pessoa que estava com os gritos, que eu não sabia que era no prédio, mas isso foi depois de muito tempo que eu soube da verdadeira história. Mas até então eu achava que era longe, muito distante de mim. Então, para mostrar, e que as pessoas pediram para fazer silêncio. Tipo assim, ninguém fala desse assunto aqui no prédio, porque não pode falar. Isso foi recente, foi, Elis.
Isso foi há mais ou menos 2 anos. Recente. E é uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa, Sim. principalmente a mulher. Então é algo que a gente sempre acha que está muito distante, porque a minha impressão é que não era no meu prédio, era no prédio da frente. E traz tantos traumas que essa pessoa, até para ela ter um novo relacionamento, ela não consegue mais se entregar muitas vezes, porque Pois é. ela fica fechada, sabe? Ela fica meio... Para se Ah, é, reconstituir pra tentar- emocionalmente, isso. afetivamente, isso vai levar um tempo. Isso leva um Isso tempo. leva um tempo. Isso leva um tempo. E se houver essa reconstrução? E se houver? E se houver? Né? Com apoio, psicoterapia, e se houver? Talvez a vida afetiva dessa mulher tenha terminado. Que é uma pena, né? Lamentável. Eu escutei isso das mulheres da minha pesquisa de doutoramento, né? Quando aquelas que estavam sem o marido, que eles tinham abandonado, porque ela teve um filho, eles tiveram um filho prematuro, né? Elas diziam assim para mim: Ângela, casar, nem pensar. Não, eu não quero saber mais de casamento, eu quero cuidar do meu filho. A minha missão é cuidar do meu filho, que precisa muito de mim. E às vezes essas mulheres, elas finalizam um relacionamento, têm coragem de enfrentar e conseguem sair dessa relação, e às vezes entram em outra relação. E aí elas falam, parece que eu absorvo, parece que eu estou atraindo relacionamentos desse tipo. Mas é um pouco isso mesmo, né? Pode. É um pouco isso mesmo. Pode, e você vai compreender isso ao longo da história da pessoa. Né? Geralmente começaram a sofrer, a viver, a experienciar abusos muito na tenra idade, bem novinhas. Né? Então, assim, de alguma forma, a tendência é repetir porque foram naturalizados, normalizados e, sobretudo, romantizados. Isso, romantizados. E que nós não podemos romantizar a violência doméstica, seja ela qual modalidade for. Sim. É violento. Não é ético, é desumano, é injusto, é uma crueldade. Né? Se tem, historicamente, que a mulher ela sempre foi dada na condição do feminino como frágil, Sim. como submissa, né? Como sendo aquela que tem poucos poderes. Várias sociedades, desde a antiguidade, a organização social se fazia em torno do masculino, da figura do homem. Né? Isso não é recente, né? Desde a antiguidade. E é injusto, muito injusto, é desumano esse gesto. Não. Quem é mulher não. sabe exatamente a dor desse gesto. Sim. É o que a Simone de Beauvoir fala, não se nasce mulher, torna-se mulher. E muitas mulheres entendem isso que, não se nasce forte, torna-se forte. Na verdade, o que ela está falando aqui, não se nasce frágil. A sociedade faz essa construção da mulher como sexo frágil. A mulher que não pode o que o homem pode, a mulher que não pode ocupar os mesmos lugares que os homens. E a gente vem mostrando que não é bem assim. Eu gosto muito das discussões das gerações novas, que no primeiro momento eu achava meio exagerado, de falar que nos contos de fada, pare de ensinar para sua filha que o príncipe beija a princesa adormecida. Isso não é beijo, é estupro. Pare de ensinar para sua filha que quando o menino implica com ela, é porque ele gosta dela. Ele não gosta dela, ele está implicando com ela. Então, são discussões importantes. A gente precisa mostrar isso para as nossas filhas, para que essas gerações na verdade, cresçam mais conscientes do que a nossa geração, que só está tomando consciência de muitos pontos agora. E sobre a denúncia, só quem pode denunciar é a própria mulher? Como é que funciona? Porque assim, como é que funciona essa denúncia? Para que número eu ligo? É 190? Eu já denunciei. Eu já liguei para o 180 e já denunciei.
Então, eu percebi o número é que uma 180. vítima estava 180. 180, eu percebi que uma vítima estava sendo ameaçada. E esse 180 é só para mulheres? Eu digo assim, é para violência da mulher? Doméstica. Violência doméstica. Violência Enfrentamento doméstica. à violência Tá. doméstica. Certo. Né? Eu já denunciei, todas as reverberações disso aconteceram. Aí foram decisões a Que partir os órgãos, na verdade, do quando casal. você denuncia, você faz a denúncia pelo 180, os órgãos de proteção, a rede de proteção para aquela mulher, eles são exatamente avisados, digamos assim, notificados. E o processo que vai gerar ali, dessa denúncia, eles são fiscalizados, entendeu? Então, quando você faz a denúncia, que você narra o que está acontecendo, dali ele já passa vamos aqui a Delegacia da Mulher de Fortaleza. E da Delegacia da Mulher de Fortaleza vamos para a assistência social para isso. E por aí eles vão dando todo o direcionamento. Não E vão pude fiscalizando. Não pude, Ana, me omitir. Certíssimo. Liguei para um 180, relatei tudo o que estava acontecendo. A Polícia Militar foi ao endereço e eu fui diretamente para a Delegacia Comum fazer um BO, para me proteger. No sentido de que muitas interpretações Sim. poderiam ser dadas a esse ato. Eu fui à delegacia, fiz um boletim de ocorrência, eu vim aqui para dizer que eu acionei um 180 Certíssima. porque Certíssima. eu presenciei isso, ameaça assim, um endereço tal, assim. Então eu venho dizer aqui para a justiça que eu fiz isso por isso. Mas se você quiser fazer uma denúncia anônima, é possível? Ou essa denúncia tem que Sim, ser? não, é Sim. possível fazer. É possível fazer uma denúncia anônima também. Certo. Provocar o Estado, entendeu? Para o enfrentamento da mulher, para que eles cheguem junto, você pode fazer de qualquer forma. Pode ser um 180, pode ligar para o 190, pode ligar para a delegacia da mulher e não quer se identificar, porque tudo vai ser verificado. Pode ter certeza que tudo vai ser verificado. É uma das leis que mais funciona em nosso Gente, país. ela estava falando que ligou. Sou muito orgulhosa. Eu não sei o Verdade. número da lei, eu não sei o número da lei. Eu não sei, realmente eu não. Mas o síndico, eu acho que essa lei tem uns 4, 5 anos. Eu peço até desculpa, que realmente eu não lembro. Mas o síndico, ele é obrigado a dizer que naquela unidade habitacional está tendo violência doméstica. Porque se você, síndico, sabe que está tendo violência doméstica e você nada faz, você está fomentando aquela violência, está incentivando, deixa acontecer. Você omite entendeu? e se complicia. Claro, claro. Não é um crime. Então, assim, veja Você não está vendo um veja a crime? dimensão da lei, veja a dimensão da Maria da Penha, da lei, do que é o síndico. É magnífico. A briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete a colher sim, o síndico pode ser responsabilizado. Eu já mandei, na época que eu estava na delegacia da mulher, eu já mandei notificar o síndico. Nós temos delegacia da mulher só nas capitais? Como é que funciona? Eu estou perguntando porque eu não sei. Tem também nos interiores. Tem a casa da Estão mulher chegando. cearense, porque tem a casa da mulher cearense e tem a casa da mulher também, né, nas delegacias, algumas delegacias do interior. Eu não sei te dizer, né? Certo, O que como é mais que funciona? tem. Nós estamos no mês de setembro, o mês amarelo, que vem falando sobre essa prevenção do suicídio. Essas vítimas, essas pessoas que se suicidam, muitas são vítimas de violência doméstica. Vocês têm esses números? É comum? É subnotificado. É subnotificado? Infelizmente, né? Não é, Ana? É subnotificado. A gente não tem assim como... Existem sim estudos no sentido de que vamos estudar a vida social ali daquela pessoa que se for Ou sua então própria uma vida. mulher que já denunciou, mas que não saiu do ciclo. Sim, Denunciou, mas não saiu. Mas até você fazer esse nexo causal, né, que o suicídio dá. dela Isso se vira deu. um dado epidemiológico muito Não dá. complexo. Entendi. Gente, quer Infelizmente. agradecer Não, a presença sério, de vocês. Já tá aqui, eu tô arrasada.
Eu tô arrasada. Nossa, A gente tô precisa arrasada. voltar a falar sobre isso. Precisamos. Eu sempre falo com a Elis que mulheres precisam de Eu mulheres. queria falar tantas Eu outras acho coisas. Tem muitas coisas pra gente A gente abordar. tem a vítima tem dos muita filhos, coisa. que a gente Não, vocês quer falar, voltarão. a gente Vocês precisa abordar, voltarão. que é muito impactante. Sim. O sistema familiar todo. O sistema familiar. Sim. Ele é todo, de alguma forma, impactado pela violência doméstica, sobretudo os filhos da primeira infância. Nós precisamos falar sobre isso. Não é só a mulher, é a mulher Perfeito. e os seus filhos. Como serão esses adultos? Tanto a mulher e como o homem vai ser. Como é que vai ser lá na frente? A gente precisa conversar sobre isso. Mas a gente tem que Precisamos. terminar. Temos que terminar hoje, senão a Luísa... Pode acrescentar, Ângela, pode acrescentar, mas pode Posso falar. acrescentar? Sim, por favor, Por por favor, último, por favor. Sim, por favor. Para ilustrar, Sim, sim, perfeito, verdade. perfeito. para ilustrar, né, toda a nossa conversa, né, e mais tantos outros detalhes, eu aconselho que vocês assistam o filme É Assim que Acaba. Esse livro da Colleen Hoover, ele é maravilhoso, né? Aqui traz todo o ciclo da violência doméstica de uma forma literária, Sim. né? Assim, Extremamente didático, você muito didática, e nos cinemas está ainda em cartaz esse filme. Essa aqui é uma edição nova. Ela trouxe essa edição Para- para se gabar, porque tá bonita Tá essa edição. bonita, tá quem bonita. gosta de livro vai assim, já Eu tô printou, já tá no site da Não, Amazon. eu li o meu no Kindle. Eu tô, Kindle, o quê? Eu quero esse. É tão Sem interessante. capa dura. Esse livro não é meu, é da minha filha, A Esther. Esther, que tem 17 anos, que menina Linda. empoderada, meu Deus. E que ela ganhou do namorado dela. Maravilha. Eles foram Ai. juntos assistir o filme e ele a presenteou com um livro, com essa última edição de colecionador, para colecionadores, né? E ela adora a Colleen Hoover. Ah, Ela esse aí eu quero comprar, eu quero ir na ama leitura e essa- quero comprar. Esse livro é Autora. incrível. É um livro que eu realmente acho que todas as mulheres deveriam ler. É uma leitura fácil, a gente não consegue parar de ler. E trata desse assunto da violência doméstica de uma maneira que a gente vai se apaixonando, né, doutora? E que no final a gente entende por que a gente tinha que se apaixonar por ele. A gente tinha que se apaixonar para a gente compreender a situação daquela mulher, que não é tão simples se enxergar num relacionamento abusivo, não é tão simples sair desse relacionamento abusivo, e se você só recebe julgamento, isso te enfraquece, você tem que ser acolhida. Totalmente. Perfeito. Isso mesmo. Perfeito, meninas. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Como Obrigada, eu falei, Ângela. mulheres precisam de mulheres, e principalmente mulheres precisam de mulheres como vocês, que fazem um trabalho sério que vocês fazem, que trazem essas discussões para alcançar diversos públicos e para levar conhecimento. A gente sabe que o conhecimento não leva à ação, mas o conhecimento também é poder. Você consegue se enxergar numa situação e, a partir disso, tomar a decisão de sair daquele ciclo que você está vivendo. Então, muitíssimo obrigada. Agradeço. Obrigada, agradeço. doutora Nery. Por favor, diga de novo o número que a gente pode ligar, a vítima Eu possa tenho ligar. aqui o telefone deixa eu dizer aqui, até da Casa da Mulher Brasileira, tem 3 telefones e que vocês, deixa eu, vamos lá, Vamos 85 3108 2986, Esse é da Casa da Mulher Casa Brasileira. da Mulher Brasileira. 85 3108 2986. Vou dar só mais um telefone, porque tem 4 aqui. 9, que é o celular, 8949 9090. 8949 9090. DDD 85. Fora isso, 180, 190. E só não fiquem no relacionamento que não está fazendo vocês felizes. Isso aí é o principal. Conexão e rede de apoio sempre. Isso mesmo. Muito feliz com a conversa da gente. Muito feliz mesmo em poder estar ajudando outras mulheres. E a sintonia nos looks? Não, aqui- Alguém vai falar dessa sintonia? Essa paleta Eles também falam de looks. Essa Não paleta aqui- combinamos, não foi nada combinado. Só as gêmeas aqui. Cara, não foi nada combinado. Eu fui pra casa hoje na hora do almoço, aí quando eu saí da delegacia, eu fui pra casa almoçar, disse, tomar um banho.
Aí não tive tempo, aí fui com a mesma roupa que eu fui de manhã. Eu disse, estou com a mesma roupa, eu não vou. Tinha que ser. Se eu tivesse trocado, não ia dar certo. Ia quebrar a paleta. Exatamente. Ia quebrar a paleta. Finalizando, Obrigada, gente. mais Obrigada uma por vez. tudo. Nos Obrigada. acompanhe. Rede social do Pode Florescer. @Pode Florescer agora. Vocês têm uma rede social que queiram deixar? Queiram A compartilhar? escola de terapeutas, que eu sou vinculada, né? Eu sou professora, supervisora clínica. Lá nós temos um projeto social. Em Né, Fortaleza, essas mulheres podem procurar esse Podem, serviço podem. gratuitamente. Nós trabalhamos com um projeto social no qual os psicoterapeutas eles estão disponíveis para atender a população em geral, mas pelo valor social, Certo. tá? Porque está ligado a uma instituição particular, Certo. mas existem várias instituições públicas que poderão acolher a mulher também. Mas o espaço DASAM, é a escola de terapeutas que eu sou professora e supervisora clínica, sim, tem um projeto social. Tá? Então, para seguir o espaço DASAM é @espacodasam. DASEIN. Perfeito. Pode fazer contato conosco pelo Instagram. O meu Instagram é @Ana com 2 N's, Ana Neri. E lá também vocês podem falar comigo com relação a qualquer tipo de violência que vocês estejam sofrendo. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Meu Instagram está ali, está aberto, podem me chamar. Se eu não puder resolver, porque não estou mais na Casa da Mulher Brasileira, eu passo para os bons profissionais que podem resolver o problema de vocês. Uma salva de palmas para essas duas mulheres incríveis. Para vocês também. Muito obrigada. É isso.